Oi, turma, tudo bom? Vamos a mais uma videoaula hoje. E então a gente vai começar falando sobre o universo e sobre astronomia. Primeiramente, o que é astronomia? A astronomia é uma das ciências mais antigas, tá? E ela trata do universo e dos corpos celestes, com o objetivo de situar esses corpos celestes ali no espaço e no tempo e explicar a sua origem e o seu movimento. Tudo bem? Então vamos começar a entender um pouquinho melhor sobre isso. Primeiramente, a gente vai começar a falar sobre astronomia nas diversas culturas. Como a astronomia influenciou diferentes povos e diferentes culturas até a gente evoluir nos conceitos que a gente tem até hoje. Tudo bem? Bom, o que acontece? A humanidade, além dela admirar ali os astros, em um certo momento ela passou a estudar esses astros e percebeu que os seus movimentos, na maioria das vezes, aconteciam de maneira periódica, ou seja, aconteciam repetidamente, né? De tempos em tempos aconteciam aquele mesmo movimento daqueles astros, tudo bem? Então a gente começou a usar esses padrões de repetição nas diversas áreas do conhecimento, o que possibilitou as civilizações evoluírem para sociedades mais avançadas. Então, através da astronomia, a gente conseguiu construir calendários, a gente conseguiu determinar a melhor época para fazer um plantio, determinar a melhor época para fazer uma navegação, uma expedição, vamos dizer assim. Então, tudo isso com base na astronomia, na observação e no estudo ali do universo dos astros, tá? Dos corpos celestes. E aí, os nomes dados a esses fenômenos que eram observados, e também para os astros, eles dependiam da vivência cotidiana desses povos. Bom, só que a curiosidade humana ela não parou por aí. A gente já estava observando aquela repetição do movimento dos astros, certo? Só que a gente começou a se perguntar sobre a composição desses astros, como eles se movimentavam, né? De determinada forma, o quão longe eles estavam da gente ali. E, além disso, muitas outras perguntas, tanto científicas quanto filosóficas. Como eu falei para vocês, a gente utilizava da astronomia, do estudo dos astros, dos corpos celestes, do universo, para poder fazer calendários, né? Então, a gente tinha diferentes maneiras de contar o tempo, diferentes constelações. Então, a maneira como a gente mede o tempo atualmente teve influência de vários povos e de várias culturas. E cada civilização tinha a sua maneira de dividir o tempo. E essa maneira que elas tinham de dividir o tempo dependia das leituras dos fenômenos naturais, que elas faziam ali dos fenômenos naturais, tudo bem? Então, a gente vai destacar agora as contribuições ou observações de apenas alguns povos, que tiveram grande importância para a maneira que a gente vê, que a gente mede o tempo atualmente, tudo bem? A gente vai começar falando um pouquinho sobre os babilônicos. Para os babilônicos, a lua era de extrema importância. Então, o calendário babilônico era um calendário lunar, né? O calendário que eles desenvolveram era um calendário lunar. Ou seja, era um calendário baseado no ciclo da lua, baseado nas fases da lua. Então, como eu falei para vocês, esse calendário era dividido em períodos correspondentes às fases da lua, e isso dava origem às semanas e os seus 7 dias, tudo bem? O calendário babilônico, ele tinha os meses com duração de 28 dias, ou seja, a gente tinha no total 4 semanas de 7 dias por mês, tá? E o ano solar, ele variava de 12 e 13 meses. Então, o ano todo tinha 12 ou 13 meses, tudo bem? Para os incas. Os incas eram conhecidos por cultuarem o Sol e pela elaboração de registros astronômicos. Bom, eles construíram vários observatórios para o estudo do céu e eles registraram a Via Láctea, várias constelações, o solstício e o equinócio. Tudo bem? Eles estruturaram o calendário diferentemente dos babilônicos. Os incas eles estruturaram o calendário com base no Sol. E isso serviu para determinar o período de plantio e de celebrações, como eu mencionei para vocês, certo? Lá na frente. Bom, os chineses. Os chineses, eles desenvolveram um complexo calendário com base nas observações dos fenômenos astronômicos. Por volta de 1500 a.C., eles elaboraram um calendário lunar, que apresentavam o ciclo de 12 lunações, ou seja, o calendário deles, o ano deles tinha 354 dias. E eles acrescentavam um mês extra de 29 ou 30 dias de tempos em tempos. Tudo bem? Mais tarde, eles desenvolveram um ciclo de 19 anos, que consistiam em 235 lunações. Ou seja, eram 12 anos de 12 meses
e 7 anos de 13 meses, tudo bem? Que são só curiosidades para vocês entenderem quais foram as contribuições desses diferentes povos nessa parte de contagem do tempo e de constelações, tudo bem? Depois eu vou explicar para vocês o que são constelações direitinho. Bom, vamos continuar falando aqui um pouquinho dos chineses. Os chineses, eles identificavam as estações do ano a partir da observação de 4 constelações chinesas. Então, a gente ainda utilizava disso, né, para poder determinar, utilizava da astronomia para poder determinar as estações do ano. Então, por exemplo, a primavera, ela era baseada na constelação da Dragão Azul do Leste, que coincide com parte das constelações de Virgem, Libra e Escorpião. O inverno era determinado, né, era identificado através da constelação Tartaruga Negra do Norte, que coincide com parte das constelações de Sagitário, Capricórnio e Aquário. O outono era determinado observando a constelação Tigre Branco do Oeste, que coincide com parte das constelações de Áries e Touro. E o verão era baseado ali na constelação Pássaro Vermelho do Sul, que consiste com parte das constelações de Câncer e Gêmeos. Tá? Aqui são novamente curiosidades para vocês entenderem como a astronomia tem uma aplicação tão grande e isso vem sendo usado há muito tempo por diferentes povos, tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho do Tupi-Guarani e como eles faziam essa contagem do tempo. Bom, os indígenas brasileiros utilizavam métodos empíricos relacionando o movimento do Sol e da Lua e das constelações com fenômenos meteorológicos que acontecem ao longo do ano. Por exemplo, quais eram os períodos de chuva e estiagem, de calor e de frio, tudo isso eles estimavam observando ali o movimento do Sol, da Lua, das constelações. Tudo bem? A observação do céu, ela também serve como guia para determinar o período das festas religiosas e os procedimentos feitos pelos pajés para a proteção e cultura dos índios da tribo. Então, tudo isso era baseado na astronomia, na observação dos astros, dos corpos celestes, tudo bem? Por exemplo, a tribo ali da região de Dourados, elas definiram diversas constelações, entre elas a constelação da Ema, que utiliza parte da constelação de Escorpião e serve para definir a entrada do inverno. Então, aqui também no Tupi-Guarani, a gente utilizava, no povo Tupi-Guarani, a gente utilizava das constelações, da observação das constelações para definir as estações do ano, como, por exemplo, o exemplo aqui que eu dei para vocês, tudo bem? Bom, gente, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a União Astronômica Internacional e qual é a importância disso, tá bom? Então, o que acontece? Como a gente conversou anteriormente, existem diferentes leituras dos fenômenos astronômicos. E sem uma padronização, essa variedade de interpretação, ela poderia dificultar a comunicação e a validação de um mesmo fenômeno observado em diferentes lugares. Então, o que acontece? A União Astronômica Internacional foi criada, foi fundada em 1919, e ela é uma organização que ela é responsável por padronizar a nomenclatura dos astros, pelos métodos de ensino de astronomia e pela instalação de novos observatórios no mundo, tá? Então, isso que seria a nossa União Astronômica Internacional. Aí, o que acontece? Em 1930, essa União Astronômica Internacional, ela dividiu o céu em 88 constelações, cujos nomes deveriam ser oficialmente adotados nos trabalhos científicos, ou seja, todo mundo deveria chamar as constelações pelo mesmo nome. E o que ela fez também? Ela alterou o sentido da palavra constelação. A constelação ela passou a ter um sentido diferente. Anteriormente, a gente dizia que constelação seriam entendidas como formas cotidianas obtidas por meio de linhas imaginárias que ligavam os astros no céu. Tudo bem? Então tinha uma notação. Isso passou a ter uma outra notação a partir de 1930 com a União Astronômica Internacional. E também teve essa divisão. A gente passou a ter uma nova definição para a constelação, que eu já vou explicar para vocês, e passou a ter 88 constelações. Então, independente do local que você tá, as constelações elas recebiam o mesmo nome. A gente estando aqui, a gente estando na China, a constelação de Escorpião é a constelação de Escorpião. Tudo bem? Só um exemplo para vocês. Então, aqui tá a definiçãozinha bem bonitinha para vocês do que seria a União Astronômica Internacional, mas eu já falei brevemente, tá? Então, se vocês precisarem consultar, tá aqui bonitinho para vocês. Como eu falei para vocês, em 1930, o termo constelação passou a ter uma nova definição, né? A União Astronômica Internacional mudou a definição de constelação. E constelações passaram a ser
compostas por áreas precisamente definidas no céu, de maneira que todo astro, seja ele planeta, estrela ou galáxia, estivesse sempre dentro daqueles limites de determinada constelação. Tudo bem? Então a gente usa ainda muito errado esse termo constelação, né? Então o que? Aqui eu tenho um exemplo para vocês. Vocês estão vendo? Eu tenho uma área delimitada, que essa área branca aqui seria uma constelação. E tudo que está dentro dessa área bem definida ali no céu faria parte dessa constelação, tudo bem? Seja uma galáxia, seja um aglomerado de estrelas, seja uma estrela de brilho variável, o que quer que seja que esteja aqui dentro, qualquer tipo de astro, faria parte dessa constelação, tá? Aqui tem um outro exemplo, aqui a gente tem a constelação de Escorpião, ó, tá vendo? Tá bem delimitada aqui por essa linha amarela. Tudo que tá aqui dentro desse espaço faz parte da constelação de Escorpião. E a gente passou a ter essa definição de asterismo. Asterismo é um conjunto de estrelas que, unidas de forma imaginária, lembram uma figura desenhada no céu. Então, quando a gente olha para o céu e a gente vê consegue enxergar, por exemplo, lá o asterismo de Escorpião, eu consigo imaginar as estrelas ligadas formando um escorpião, eu não estou vendo a constelação, eu estou vendo o asterismo. O asterismo está contido ali na constelação de Escorpião, que é aquele espaço bem delimitado no céu. Tudo bem? Deu para entender a diferença? Então aqui a gente tem alguns exemplos. Escorpião, Pégasus, Órion e Leão, vistos aqui do hemisfério sul. Tudo bem, gente? Deu para entender? Então essa é a diferença entre constelação e asterismo. Isso tudo foi feito ali pela União Astronômica Internacional para a gente ter uma padronização, para que seja mais fácil a gente validar os fenômenos independente do local onde a gente se encontra, tá?